Bem-vindos ao primeiro episódio de No Jardim. Essa é uma série que eu idealizei com muito carinho para trazer algumas pessoas importantes da minha vida, algumas pacientes também, que fizeram parte da minha história e que eu fico muito feliz de ter a oportunidade de fazer um pouquinho parte da história delas também. Hoje eu tô com a minha primeira convidada, Jusce, linda, maravilhosa, muito obrigada Obrigada. por ter vindo. Estou muito feliz com esse convite. Ai, muito obrigada. E você começou a trajetória conosco na clínica através do meu pai, Sim, né? Na foi. verdade, foi através de uma cirurgia que você buscava. Isso, primeiro foi com meu esposo, Sim. que É ele tinha verdade, o o Silvano veio Silvano. primeiro, né? Isso, a gente veio porque ele tinha Dona- desvio de septo e estava incomodando muito, atrapalhando o sono. E assim que eu conheci teu pai. É verdade, não foi nem por É, causa. Foi não, você que procurou, foi o marido, foi o foi o marido. contrário. É Nós viemos, verdade. chegamos numa terça-feira, no sábado ele já operou, Foi super então foi bem rápido. rápida a decisão. Fez a primeira consulta online, então, né? Não, Ah, foi. foi com o teu pai E já mesmo, operou mesmo diretamente, já ali. operou sim. Olha só. E aí do E aí, do Silvano. Silvano, a gente começou a vir para fazer SP de botox, preenchimento, e aí ele falou a respeito da cirurgia plástica e eu me interessei, assim que começou. Então, ao contrário do que muitas pacientes fazem, você vê através do marido. Isso, Perfeito. foi. E você hoje está com 53 cinquenta e anos, três mais anos. linda do que nunca. Que Olha, isso, você obrigada. sempre foi linda. Eu sempre falei isso para você, mas desde que eu te conheci, depois da sua cirurgia, do lift facial, dos tratamentos de pele, alguns preenchimentos também, para Isso, corrigir, o seu rosto mudou, né? totalmente. E Completamente. assim, o que eu gostei, na época que eu vim com teu pai, que ele falou assim: "Ai, para tudo que você está fazendo, os procedimentos". Eu era assim, vivia em dermatologista, fazendo vários procedimentos de preenchimento, de bioestimulador, e aí ele falou: "Para tudo". Parei um ano, Aham. não fiz mais nada até chegar à cirurgia. Para se preparar. Isso. E o que que você acha que isso mudou na sua vida? Além dessa parte técnica da cirurgia, Uhum. mas como um todo. Hoje você está com 53 anos, com esse rosto belíssimo, já é avó de muitos De netos, 6. 6 netos. E o que que você acha que a cirurgia, não só a cirurgia, mas todos esses tratamentos que você fez, você sempre se cuidou, né, você sempre foi Sempre, muito sempre vaidosa, gostei. sempre gostou Uhum. muito. Mas o que você acha que essa mudança principal agora, no auge dos seus 51, 52 anos, o que que isso impactou até na sua relação com a sua família? Assim, me abriu a mente, porque antes eu achava que eu tinha que estar fazendo muita coisa para ficar bem, Aham, e hoje eu vejo que não é isso. sim. Então eu estou me sentindo muito melhor, continuo cuidando da pele, que eu acho que temos que Não pode fazer parar isso, não nunca, pode né. parar nunca, ter esse cuidado, até porque eu tenho melasma, então se eu não tivesse cuidado com a pele, Com ele certeza. volta. Aham. E aí te conheci, Sim. hoje você cuida da minha pele e eu estou muito feliz com isso. Ah, eu fico muito feliz de saber. E mais importante do que a gente focar só nos tratamentos, é ver o impacto real que isso causa na nossa vida, né. E uma coisa que eu falo muito, você, por exemplo, é uma pessoa super ativa, Sim, você viaja muito, você não para muito. quieta, Quase não paro em não casa. para em casa. Tem casa aqui em São Paulo, tem É, casa no no Pará, Pará, tem casa no mundo, isso. tem uma filha, Tenho 3 3 filhas, cada uma filhas. morando numa cidade, assim, diferente, então tem que dar esse apoio, tem que estar sempre com os netos, a gente tem que curtir, tem que acompanhar o crescimento, Oh, isso então é o mais importante, né, da mais. nossa vida. A gente Isso, cuida de nós para que a gente seja na nossa melhor versão, para dar o nosso melhor isso. para o próximo Para o também, próximo, estar né. sempre junto, presente com a família Ai, ali, que delícia. Isso para mim acompanhando também é a parte todas. mais importante. É. E como que você lida, você viaja bastante, está sempre se dividindo em 2 casas, falando até um pouquinho dessa parte de Uhum. cuidado com a pele. Como que é isso para você? Você se cobra muito em fazer aquelas rotinas que às vezes eu passo, muito certinhas, Aham. ou você já é um pouco mais prática? "Ah, tô viajando sempre, então vou ficar num filtro solar, num hidratante", como que é isso para você também? Não, eu tenho essa rotina do skincare, Tá, tanto à noite como pela manhã, perfeito. mas não fico naquela coisa assim: "Ai, Naquela se neura. hoje não der, eu ficar preocupada", não. Mas Aham. eu levo nas minhas viagens, faço, Leva a procuro rotina sempre fazer. completa. Aham. Perfeito. É, mas eu também, eu sempre isso é uma coisa que faz parte, né, quando eu sempre brinco, É, já virou uma rotina, né, da gente ali, você tem que passar, porque parece que tá faltando tá alguma faltando alguma coisa, coisa. né. Eu falo muito para os homens, principalmente, que não têm o hábito de usar filtro solar. Eu falo: "Olha,
você acordou, a primeira coisa que você faz, você não escova os dentes? Então o filtro solar ele tem que estar do lado da escova de Eu falo dente. para o meu esposo isso, e pelo menos o filtro solar, Pelo ele menos o pegou filtro. o hábito. Aham. Exatamente. Então colocou o filtro ali do lado, é É, isso, tem que passar todos os tem. dias. Eu também, se eu acordo e não faço essa rotina básica, para mim é como se eu não tivesse escovado os dentes. Isso, eu não Então é gosto muito de ter ruim. muita coisa para usar, entendeu? Tem que ser Porque uma rotina senão mais enxuta. isso. Mas eu também, eu quando eu viajo, eu levo os meus produtos que eu estou usando Uhum. no momento, mas é assim, é um sabonete, um hidratante Isso, adequado para aquele clima que eu estou viajando, é, um filtro solar e no máximo um clareadorzinho ou um tratamento noturno. E isso. o mais importante também é a gente focar muito em remover a maquiagem da maneira adequada. Você dorme de maquiagem? Vou confessar. Confissões dermatológicas. Confissões, Ai assim, meu Deus. às vezes, por exemplo, eu vou sair, aí eu Aham. vou usar maquiagem. O que que eu faço? Eu uso os meus produtos e faço a maquiagem por cima, Você já faz skincare antes da antes da maquiagem para não ter maquiagem, que para tirar mim não depois. ter que chegar tarde, e tirar a maquiagem isso. Entendi, aí você inverte a ordem do seu Isso. skincare. Muito bom, muito bom. Não sei se eu estou errada, mas eu Então, eu faço muito um isso. pouquitinho, um pouquinho, um Aham. pouquinho. Mas essa eu nunca tinha ouvido, de fazer o skincare para não ter que fazer à noite, já tá feito. E aí Pois no dia é. seguinte você acorda, Aí lavo, limpo tudo direitinho e já faço emenda no o skincare o do matinal. isso, Não, do dia. perfeito. É, a gente sempre tem uns pecadinhos É, dermatológicos, mas não né. é sempre Não é isso, tá, de sempre. vez em quando. E o sol, você continua tomando bastante Não, sol? Isso não, parou parei completamente? completamente. Começou porque você era bem bronzeada, né? Era. Adorava um Eu sol, ficava moreninha mesmo, moreninha. adorava, É. mas aí isso me prejudicou muito, assim, as manchas no rosto E e aqui também no no colo. colo. E a gente já fez algumas sessões, né, do Já, tratamento para o colo, que eu te falei desde o início. É uma das áreas mais desafiadoras. Por isso que, quando a gente começa a prevenir cedo, é sempre a melhor alternativa, é. né, porque é difícil. Você viu, a gente fez algumas sessões, mas é demorado, a gente precisa associar várias coisas. Então, eu sempre falo até para as meninas mais novas, falo: "Gente, agora é bonito o bronze, mas daqui a um tempo ele vai cobrar É o e o que eu preço falo para dele é minhas alto". filhas hoje. E elas também Só a mais nova que é danadinha de é, para o sol, que a gosta Maria de um sol Joana. também. As outras não, Raíssa e Crísia, A Raíssa é branquinha, né, se branquinha, a tomar Crísia sol também, também, então elas se cuidam mais. tem que fugir bem. E Ju, se tem alguma coisa que você até diria para suas filhas, um segredo, não um segredo, mas um conselho de mãe mesmo, não só sobre beleza, mas sobre a vida delas, sobre o que você deseja para elas, para o futuro delas? Assim, eu sempre falo para elas que elas têm que procurar, eh, a ser aquela esposa, aquela mãe, amiga, sabe, tá Uhum. sempre, assim, junto com seus filhos, orientando, e elas também têm que se cuidar, têm que ter o tempinho delas, elas têm que se valorizar, entendeu, têm que se amar, porque eu me amo, Demais, eu o que eu exato. faço é para mim, não é para os outros, entendeu. E assim, eu tenho essa preocupação com elas, de orientar nisso, e eu quero que elas sejam, assim, a mãezona, feliz, linda. Ai, que legal. E é exatamente isso que eu penso também, porque quando a gente não cuida da gente, a gente não consegue dar o nosso Não melhor para o consegue. próximo, É, né. E é muito interessante você estar numa fase de muitos netos pequenos, né, demais. Aham. várias fases diferentes, agora Isso. as 3, uma filha acabou de ter bebê e as outras 2 Vão ter, vão julho e ter, outubro. estão grávidas. Estão. E é muito comum também que a mulher nessa fase da maternidade, ela se descuide, né, ela Verdade. se doe totalmente aos Uhum. filhos, ao marido, à família que ela está construindo ali, e se deixa de lado. E depois o preço é muito alto também, né, Verdade. para ela É. conseguir recuperar essa autoestima, recuperar o corpo, a maneira como ela se enxerga como mulher, né, Uhum. isso eu acho que é uma coisa muito importante. É, e assim, eu sempre estou ali junto, aconselhando e apoiando Sim. quando elas querem fazer essas mudanças. Que nem a Raíssa teve neném agora, então ela está nessa fase de querer emagrecer, eu super Aham. apoio o que ela quiser fazer, o tratamento que quiser fazer Sim. para isso. Mas isso é o mais importante. A gente estava É. até brincando aqui antes de começar, né, a gravação, a minha mãe chegou para me ajudar, eu estava desesperada, descabelada, sem ela, ela chegou, já me acalmou, ela colocou a mão, Isso. rapidinho Rapidinho resolveu. resolveu, é igual lá Então em nós casa. sem as nossas mães não somos nada. Você, mãe Verdade. de 3, sabe muito bem, Isso. né. É verdade. Tudo elas pedem meu conselho. É muito bom. E é muito gostoso essa relação próxima, né, que vocês Demais, têm, que eu demais. A também gente tenho com a tem. minha mãe. É importante Ai, isso. que delícia. Eu acho que tanto para gente, para mãe, como para as filhas, poder,
né, ter esse contato com a mãe, essa ajuda da mãe ali sempre. Com certeza. E o que você percebe que mudou na maneira como você se enxerga, como a Uhum. Jussi se enxerga, antes de você se tornar mãe e agora depois com 3 filhas? Ai, é a coisa melhor do mundo, sabe, eu, assim, eu sou super realizada com as minhas 3 filhas, com as minhas meus netos, meus genros, então, assim, a gente formou uma grande família. Aham. Então, eu sou outra pessoa, por isso, por Melhor esse do que amor, porque antes. aumentou o amor, Que deu delícia. carinho, a atenção. Antes era só eu e o meu marido, depois vieram as filhas, agora os netos, e eles, assim, são super apegados com a gente, Aham. são carinhosos, então eu sempre quero o melhor para eles. A casa cada vez mais cheia Mais cheia. e cada vez mais amorosa. Mas a gente já está até pensando em trocar de carro para ter um O maior por maior causa não, dos daqui a netos. mas você precisa de um micro-ônibus É, agora, para caber todos os para netos ter ali. todos ali. É o único jeito. Verdade. Ah, mas que legal. Eu fico muito feliz em poder ter essa conversa com você e poder falar um pouquinho, porque nós mulheres, nós temos múltiplas facetas, né? Verdade. Então não é só a Jussi esposa, só a Jussi mãe, é a Jussi mulher em primeiro lugar, mas que foi modificada ao longo da vida por tudo isso Por que te tudo. aconteceu, Isso. né? É, teve a maturidade também, né, que a gente ganha com tudo isso, com os filhos, com os netos. Então isso é muito bom. E deixa tudo mais leve, a maneira de levar a vida e de focar no que Mais interessa, né? feliz. Aham. Ai, que delícia. Júcia, eu acho que é sobre isso que eu gostaria de ter trazido aqui nesses Uhum. episódios, nessa série, ter um papo real, um papo gostoso com mulheres que são a base das suas famílias, né, Isso, e que representam uma posição muito forte mesmo, né, que são exemplo, que são força, são apoio, alicerce. Sem vocês, sem nós, né, essas verdade, famílias rompem completamente. verdade, E isso é você verdade. vindo de uma família com tantas mulheres, você é referência para elas ali, de uma mulher muito forte que foi capaz de construir as novas famílias que elas estão construindo, Isso. né. E assim, eu estou muito feliz porque elas estão construindo também uma família muito feliz. Sim. E foi porque elas viveram isso e viram isso em Isso, casa, verdade. né. Elas tiveram todo esse carinho, todo esse apoio. Com certeza. Muito obrigada Obrigada a por compartilhar um você. pouquinho da sua Ai, história foi comigo, bom. conosco Mãozinha aqui. meio gelada, Gelada, mas mas olha, foi a nossa primeira vez, foi a minha primeira vez fazendo esse tipo de entrevista, e você brilhou também. ah, Você brilha obrigada, naturalmente. Você imagina. sozinho já Foi um brilha. prazer conhecer você, ter você cuidando da minha pele. Ai, fico muito feliz, de Te amo coração muito. mesmo. Ah, eu também, muito obrigada. E é um carinho muito genuíno, muito verdadeiro, pela sua Verdade. família, por tudo que vocês representam para nós. Vocês realmente marcaram muito a nossa vida dentro da clínica. Eu brinco que eu falo o nome de vocês aqui toda semana. Falo, gente, eu Que sou fã bom. da Jussi. Eu amo aquela família, vocês são maravilhosos e vocês são realmente É, e eu inspiração. sinto falta quando eu não venho. Eu venho para Ah, São Paulo e não consigo ir no sim. consultório, eu sinto falta. E assim, a parte médica ela se tornou algo até secundário, porque você Foi. vai no consultório, a gente fica Batendo só papo. batendo papo, conversando, aí no final: "Ah, você quer fazer alguma coisa? Ah, vamos fazer Verdade, então". Então isso é verdade, é muito assim. gostoso, eu fico muito feliz. Eu também, adorei. Muito obrigada, Obrigada. arrasou, Ah, brilhou, brilhamos. brilhamos. Muito obrigada. Eu que agradeço.